Bora falar um pouco da MAHLE Metal Leve, que fez ótimos investimentos em 2024 e aparentemente já estão dando retorno. Vamos falar também que os lucros da MAHLE vêm subindo e a cotação caindo. E será que ela poderia pagar proventos acima de 13% ainda no curto prazo? Vamos falar de tudo isso hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? E para a gente conhecer um pouquinho da empresa, a MAHLE Metal Leve tem origem alemã, nasceu em 1920, ou seja, já é uma companhia centenária e no início ela era mais focada em pistões e componentes automotivos. E em 1950 fez a sua chegada aqui no Brasil, começando as suas operações em São Paulo e atendendo a esse setor automotivo que era crescente no Brasil. E a consolidação veio em 96, quando a MAHLE comprou a Metal Leve, que era uma das maiores fabricantes de componentes para motores no Brasil. E falando um pouco dos destaques, hoje a MAHLE detém 9 instalações de negócio na América do Sul e Central, sendo 6 no Brasil, 2 na Argentina e uma na cidade do Panamá. E agora falando do primeiro semestre de 2025, uma margem bruta de 27,5% e uma margem EBIT de 16,4%, um faturamento de 2,6 bilhões e uma margem EBITDA de 18,9%. E aparentemente o mercado de automóveis, tanto no Brasil quanto na Argentina, vem aquecendo em 2025. Percebam que as vendas no consolidado entre Brasil e Argentina aumentaram de veículos leves em 15,4%, de pesados em 9%, e a produção, também juntando Brasil e Argentina, aumentou em 9,4% de veículos leves e 5,3% de veículos pesados. E um ponto negativo, mas que não impacta tanto a MAHLE, seria o consolidado entre Europa e América do Norte, em que a produção de veículos leves caiu em 4,5% e de veículos pesados cerca de 19%. Porém, isso não tem um impacto tão grande na MAHLE Metal Leve, visto que hoje a maior parte das receitas da MAHLE vem do Brasil, cerca de 55%, 9% da Argentina, que seria o terceiro maior país em receitas para a MAHLE, 11% dos Estados Unidos, 5% Alemanha e 3% México. Então, realmente, o que acaba impactando nas receitas da MAHLE seria o consolidado entre Brasil e Argentina, representando quase 65% da sua receita. E para quem não sabe, hoje a MAHLE trabalha com duas linhas de receitas, que seriam equipamentos originais, ou seja, de carros que já saem de fábrica, e o aftermarket, que seriam essas autopeças que a gente acaba encontrando para poder fazer a substituição de uma peça do seu carro. Então, olhando para o mercado doméstico de veículos originais, uma alta de 82% na receita líquida da MAHLE, e veículos de exportação, uma queda de 2,2%. No consolidado, um aumento de 38,4%, comparando semestre a semestre. E olhando esse mercado de aftermarket, no consolidado, um aumento de 10%, olhando semestre a semestre. E quando a gente olha a receita líquida total, um aumento de 26,1%. Porém, a MAHLE fez duas aquisições em 2024, que foi a MAHLE Compressores do Brasil e a MAHLE Aftermarket Thermal Brasil, e elas incrementaram a receita no primeiro semestre de 2025 em 389 milhões e 44 milhões, respectivamente. Então, essas receitas não tiveram impacto no primeiro semestre de 2024, por isso que a alta foi tão expressiva assim. Então, excluindo essas duas receitas das aquisições da MAHLE, ela teria tido uma receita líquida de 2,2 bilhões, o que não teria sido um aumento tão grande assim, olhando semestre a semestre. E esse slide fica claro a ótima gestão de caixa que a MAHLE Metal Leve faz. Percebam que, comparando semestre a semestre, os juros tiveram uma variação negativa em 53 milhões, porém, como a MAHLE tem uma parte da dívida que é no exterior, teve um reflexo a variação cambial positiva, visto que o real tem se valorizado. Então a MAHLE teve uma variação cambial positiva em 85 milhões e a variação monetária líquida, um prejuízo de 23 milhões. Então, comparando semestre a semestre, o resultado líquido veio 9 milhões a menos de prejuízo. E dentro do gráfico abaixo fica até mais fácil da gente conseguir entender. A MAHLE conseguiu aumentar o seu caixa de 208 milhões para 382 milhões. Os financiamentos, tanto de curto quanto de longo prazo, diminuíram drasticamente.
Consequentemente, a posição líquida da Mali saiu de 1,1 bilhão negativo para 652 milhões positivos, e isso diminuiu a alavancagem, saindo de 1,17 para 0,6. Então percebam que em apenas metade de um ano, a geração de caixa da Mali já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E vamos entender um pouco do fluxo de caixa da Mali Metal Leve. Ao final de 2024, ela tinha cerca de 382 milhões em caixa, aumentou seu capital de giro em 350 milhões e também a sua geração de caixa em 179 milhões, pagou dividendos e JCP na casa de 277 milhões e fez duas aquisições da Mali Thermal e da Mali Compressores na casa de 237 milhões de desembolso. Então, ao final do primeiro semestre de 2025, o caixa saiu de 382 milhões para 196. Porém, percebam que as aquisições não serão feitas todo semestre. E sem as aquisições que a Mali fez, o caixa estaria em cerca de 433 milhões, o que seria maior que ao final de 2024. Porém, como eu falei no slide sobre a receita líquida, as aquisições da Mali já vêm gerando caixa para ela, já vêm gerando receita e aparentemente ela tem feito bons negócios. E percebam que aparentemente os investimentos que a Mali fez foram bons investimentos, que foi a Mali Compressores do Brasil e a Mali Aftermarket Thermal, em que no momento da compra ela tinha um valuation de receitas, porém a receita no primeiro semestre veio acima do valuation, o EBIT também veio bem acima do valuation e o ROIC, que seria o retorno sobre o capital investido, veio muito acima do que havia sido esperado. Então, aparentemente, a Mali fez duas ótimas aquisições. E aqui eu queria chamar a atenção a um ponto negativo, que foram as despesas e receitas operacionais, que saíram no primeiro semestre de 2024 de 258 milhões para 324 milhões, então foi uma alta muito expressiva, porém a Mali já destaca que as despesas com vendas vieram decorrente de fretes e gastos com pessoal e benefícios. As despesas gerais e administrativas também tiveram impacto com pessoal, benefícios, serviços e inflação, e as despesas para pesquisa e tecnologia também vieram decorrentes principalmente de pessoal e benefícios. Então, aparentemente, a Mali tem feito diversas despesas com pessoal, aparentemente para poder reter talentos. E um ponto negativo foram os ganhos na posição monetária, que saíram do primeiro semestre de 2024 de um valor zero para 32 milhões no primeiro semestre de 2025. Consequentemente, o lucro aumentou, saindo da casa de 247 milhões para o lucro líquido de 285 milhões no primeiro semestre de 2025. Porém, a gente tem que ter cautela nessas duas comparações, porque conforme eu falei, como a Mali fez diversas aquisições no final de 2024, o primeiro semestre não foi computado com as duas novas aquisições. Apenas o primeiro semestre de 2025 já veio com o cálculo das duas aquisições da Mali. Então tem que ter uma certa cautela nesse novo lucro para a gente realmente entender os dados que a Mali vem nos passando. E normalmente a Mali paga proventos 3 vezes ao ano. Em abril, que normalmente costuma ser o maior provento, que em 2025 foi de 1,68, e em novembro e em dezembro, que são proventos menores. Então, para quem é acionista da Mali, agora vai demorar um pouco mais para poder receber os próximos proventos grandes, cerca de 8 meses. E perceba que os dividendos pagos em 2025, que foram os 2 dividendos de abril, a Mali já pagou cerca de 7% de proventos. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje eu projeto um lucro para a Mali de cerca de 550 milhões, que seria um PL de 6,76, 47% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com um payout de 65%, a Mali deve pagar um dividend yield bruto na casa dos 9,5%. Porém, percebam que normalmente a Mali tem um payout um pouco mais elevado. Normalmente ela paga cerca de 90% a 100% de payout. Porém, como ela está diminuindo as suas dívidas e tem tido algumas aquisições, ela foi um pouco mais conservadora e diminuiu o payout para 65%. E fazendo uma projeção com um payout de 90%, a Mali poderia pagar em proventos cerca de 13,3%. Porém, isso é apenas uma projeção, trabalhando de uma forma um pouco mais conservadora. O payout da Mali para 2025
deve ser na casa de 60% a 65% mesmo. E olhando o acumulado de 2025, a Mali subiu cerca de 3,51%, porém desde as máximas que a Mali atingiu quase R$ 34, ela já caiu cerca de 16%. E aparentemente, desde meados de 2019, a Mali tem feito um trabalho impecável. Percebam que a receita vinha lateralizada desde meados de 2011 na casa dos 2 bilhões. E a Mali aumentou essa receita líquida, saindo em 2020 da casa dos 2 bilhões para 2024 na casa dos 4 bilhões. Então, em apenas 4 anos, ela mais do que dobrou as suas receitas. E aparentemente as cotações não têm acompanhado tanto o lucro da Mali, que cresceu de forma exponencial desde 2020 e as cotações não acompanharam tanto assim. Então pode estar se formando uma boa simetria de aporte. E é o que eu sempre falo, parece que o mercado gosta de pagar caro nas empresas, porque agora que a Mali tem ficado num preço sobre lucro mais confortável, na casa dos 6,9, pouquíssimas pessoas falam dela. E em 2011, quando ela tinha um PL de 25, em 2017 um PL de 13, em meados de 2020 em torno de 25 novamente, todo mundo queria comprar a empresa. E após esse período, os lucros aumentaram, porém a cotação não andou tão forte quanto os lucros. Consequentemente, o indicador de preço sobre lucro saiu da casa dos 25 até atualmente, que encontra-se na casa dos 6,9. E o mesmo acontece com o indicador de EV sobre EBITDA, que vinha sempre patinando na casa dos 8 e atualmente encontra-se numa faixa mais confortável e pouca gente tem dado atenção para a empresa. E com as quedas recentes e com esse alto dividendo que vem sendo pago, a Mali tem entrado novamente no meu radar. Se as cotações continuarem diminuindo e os resultados da empresa aumentando, com certeza já estaria elegível para o meu aporte. Mas me conta aqui, pessoal, você já cogitou ter a Mali na sua empresa ou você acredita que é muito arriscado? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.